A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, a qual o tema subordinado é: o que a regeneração oferece. O que a regeneração oferece. Baseado nisso, eu quero trazer aqui o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, que está escrito assim: Bendito ó Deus, o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero trazer essa palavra hoje, baseado aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1, a grande importância aqui da regeneração. O que na verdade a regeneração ele nos proporciona, o que ela traz e quais são os benefícios que a regeneração traz para mim e para você, nós, seres humanos, que o próprio Deus de Israel ali, ele criou toda a humanidade. Então eu quero destacar primeiramente aqui 5 itens que vai trazer você, na verdade, a fé e acreditar que a regeneração ela é importante sobre as vossas vidas. Só que antes aqui, a regeneração é um ato de nascer de novo, ou seja, um milagre que ocorre na vida de quem recebe Cristo como o Salvador. Ou melhor, na vida daquele que aceita ao Senhor Jesus como o único e exclusivo, suficiente Salvador. E é o momento em que o pecador se arrepende, na verdade, ele que está perdido aí, na verdade, sobre as trevas, porque ainda não conhece o ato que o próprio Jesus fez por nós na cruz. E o pecador aqui, ele arrependido, passa a desfrutar a natureza divina. E sem ela, o pecador jamais entrará no reino dos céus. Portanto, veja o que a regeneração nos proporciona ou nos oferece. Eu trouxe aqui 5 itens para fazer você refletir referente a isso. Primeiro, um novo nascimento. Esse é o primeiro item. Segundo, uma nova comunicação de vida divina. Terceiro, uma nova criação em Cristo. O quarto aqui, uma ressurreição, na verdade, espiritual. E a quinta é uma mudança de coração. Mas primeiro aqui vamos falar do primeiro item, um novo nascimento, que é baseado em em João capítulo 1, versículo de número 13, que está escrito assim: Quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se você observar aqui a palavra de João, o que João ele estava expressando referente a isso, nós entendemos que a grande importância daqueles que nasceram, ou seja, do próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que a palavra de João aqui, ela nos expressa que o nosso próprio discernimento
de entender essa palavra, nascer do sangue, nós compreendemos que muitas vezes nós somos necessários nascer de novo. Então, João aqui, ele fala que nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Porque muitas vezes essa vontade de nascer de novo aqui, ela parte primeiramente, ou seja, primordial, da vontade do Deus que fez os céus e a terra. E muitas vezes aqui nós limitamos o próprio Espírito, porque a própria carne muitas vezes ela fala muito mais forte do que nós. Então João aqui deixou claro que os quais nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Então é necessário nascer do sangue para que uma nova vida venha a ser proporcionar para cada um de vós. E aquele realmente que entende, ou seja, tem o discernimento do que o Deus de Israel preparou para cada um de vós. A certeza é que quando você nasce, ou seja, pelo sangue do Cordeiro, que um dia foi imolado e que um dia morreu ali na cruz do Calvário, por mim e por você, pelos nossos pecados. E a certeza é que um novo nascimento irá de vir sobre as vossas vidas. O segundo item aqui é o que é uma nova vida divina. Baseado nisso aqui eu quero trazer em Efésios capítulo de número 2 e versículo 1, que está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui em Efésios você compreende as palavras de apóstolo Paulo. Paulo aqui nos diz que ele vos nos deu vida, porque nós ali estávamos mortos praticamente, porque o nosso pecado ali que nos corrompeu e que praticamente nos levaria para a morte eterna. Mas o Senhor Jesus, ele veio como um homem para morrer por mim e por você. E as palavras de Paulo aqui deixam bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 1, porque ele diz assim: estando vós mortos, ou seja, eu e você, os nossos delitos e pecados. Então Jesus, ele veio morrer por mim e por você. Como Paulo aqui expressou, pelos nossos delitos e pecados. Então, nós compreendemos que quando nós largamos os delitos e os pecados que ficaram lá atrás, a certeza é que é uma nova vida divina. Porque o pecado que nós cometemos lá atrás, e quando nós deixamos de fazer, a certeza é que o Senhor Jesus Cristo, ele te fez você viver uma nova vida divina. Olha a importância que o apóstolo Paulo falou referente a isso. E o terceiro item aqui, ainda em Efésios capítulo 2, só que nós vamos entender lá do versículo 2 até o versículo 7, é até uma continuação aqui, só que o terceiro item é: o que é uma nova criação? O que é uma nova criação? Como, na verdade, você se sente debaixo da presença do Senhor Jesus Cristo? Porque aqui em Efésios capítulo de número 2, capítulo de número 2, o versículo 1 a qual nós lemos, e ele falou sobre as vossas vidas, os nossos delitos, os nossos pecados. Só que no versículo 2 agora, ele diz: nos quais andaste a aurora, segundo o curso deste mundo. E ele fala, segundo os príncipes das potestades do ar, os espíritos, que agora os filhos da desobediência. Então aqui nós sabemos que a nossa luta mesmo não é contra
o nosso adversário, o irmão que muitas vezes te persegue. Mas a nossa luta não é contra a carne, mas nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestade, as hostes espirituais, as maldades desse mundo, ou seja, o príncipe das trevas, que muitas vezes querem nos destruir. Só que você vai entender aqui, no versículo 6, que juntamente com ele nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar que no século vindouro, suprema riqueza da sua graça, a sua bondade é conosco em Cristo Jesus. Então você compreende aqui que a própria bondade do Senhor Jesus, porque o amor de Deus, ele é esplendor sobre as nossas vidas. E quando nós servimos a Ele e nós ali abrimos nosso coração para Ele, a certeza é que Ele nos mostra na verdade ali algo sobrenatural, as bênçãos que Ele tem para fazer sobre as vossas vidas. Porque aqui no versículo 6 diz, juntamente Ele nos ressuscitou. Então Ele ressuscita você novamente. Ele coloca você para sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele que nos ressuscitou. Porque Ele ali na cruz, Ele pagou, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado. Ou seja, uma coroa de espinho colocaram sobre a tua cabeça, uma lança perfurou sobre o teu corpo. Mas mesmo assim, por amor a mim e a você, Jesus permaneceu ali firme. Então, a pergunta foi o que é uma nova ressurreição espiritual? É quando você mata aquele velho homem e você se torna, na verdade, uma nova criatura de Deus. Porque o próprio Paulo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz, Ele nos ressuscitou e ali nos fez assentar em lugares celestiais. Só que o versículo 8 aqui é muito importante porque ele fala sobre a operação da graça, sobre a divergência da graça. Entenda porque o versículo 8 de Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas sim um dom de Deus. Então todos nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Quando falamos de graça, a palavra graça aqui no original vem do favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus, por ser tão bondoso, por seu amor ser tão grande, Ele nos amou. E Ele nos amou mesmo, que um dia Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, pelos meus e os teus pecados. Então tudo isso aqui, porque a graça somos salvos e mediante da fé. E isto não é porque nós merecemos, não é porque realmente ali nós somos fortes, não. Tudo isso é um dom de Deus para convosco sobre as vossas vidas. Amém? O quarto item aqui está baseado em Romanos, capítulo de número 6, do versículo 4 ao versículo 6. E o item é, o que é uma ressurreição espiritual? Lá no item 3, corrigindo aqui, o que é uma nova criação em Cristo, perdão. Lá é quando você é uma nova criação em Cristo. Referente à graça, referente ao amor, referente à plenitude espiritual que o Senhor Jesus fez por mim e por você ali, pelos meus e os teus pecados. Só que o quarto item aqui, o que é uma ressurreição espiritual? Em Romanos capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, está escrito assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade com Ele. Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua
ressurreição. Então, olha a importância aqui de nós andarmos com Ele, de nós buscarmos a presença dEle, de nós estamos, na verdade, andarmos em santidade com o Senhor Jesus Cristo. Não que todos nós somos perfeitos, ninguém nunca alcançará a perfeição, mas o próprio Jesus aqui diz, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós na novidade de vida. Então todos os dias nós temos que andar com Ele, falar como Ele, temos que se vestir como Ele, temos que se mostrar como Jesus foi aqui, né, no seu período ministerial, o seu testemunho, a vida que Ele mostrava ali, não só para os seus discípulos, para os apóstolos, mas também para aqueles que o seguiam também. E aqui o versículo 5 diz, porque somos unidos com Ele. Então quando você é unido com o Senhor Jesus, quando você abraça Ele, quando você serve a Ele com a fidelidade, quando você acorda pensando em Jesus, quando você levanta pensando no Senhor Jesus, isso significa que há uma união entre você e aquele que fez os céus e a terra. Porque olha aqui, unidos com a sua semelhança. Por isso que você vai entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por que isso? Por que Paulo aqui, na verdade, aos Romanos estava expressando essas palavras? Porque nós também precisamos muitas vezes ser sepultados. Precisamos nascer novamente. Precisamos deixar as velhas práticas. Precisamos voltar à essência do amor de Jesus Cristo para que nós possamos matar o velho homem e um novo homem venha a ser modificado em nós e que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar sobre as vossas vidas para que o Senhor Jesus a cada dia venha ter o livre ali para poder fazer algo sobrenatural na tua vida. Então entenda aqui que nós seremos a semelhança da sua ressurreição, porque Ele ali morreu, Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou ali, Ele já estava com a chave da morte e do inferno, algo que ninguém nessa terra conseguirá tirar isso dele. Então nós precisamos morrer e ressuscitar novamente, para que nós possamos viver uma vida abençoada por Deus. E ali temos uma vida recalcada, sacudida e transbordante. E mais aqui no versículo 6, sabemos que isto, está escrito, versículo 6, lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabemos que isto foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravo. E o que chama a atenção aqui, essa palavra escravo, é porque o pecado ele nos escraviza. O exemplo é quando uma pessoa ela vive na prática do pecado. O exemplo aqui grande, a pessoa que tem um problema ali com alcoolismo. Então, ela não tenta se libertar muitas vezes e ela não consegue. Muitas vezes a pessoa ali que está na prática da prostituição, na prática das drogas, e ele tenta se libertar, mas ele não consegue. Por quê? Porque o próprio pecado fez essa pessoa um escravo dele. Porque o diabo, em João 10,10 diz, ele só vem roubar, matar e destruir. Só que tem uma vírgula que diz, e eu, Senhor, o teu Deus, vim para dar vida e vida com abundância. Então você compreende que as práticas que você fazia e a libertação que você precisa, muitas vezes o que te escraviza ali é o próprio adversário. O adversário é o Satanás, que muitas vezes ele te acorrenta, ele te algema, para que você continue fazendo aquilo que ele quer. E aqui nós temos que
ser crucificado com o velho homem, porque o velho homem precisa morrer e um novo homem precisa nascer dentro de você, para que o corpo do pecado seja destruído. Porque quando o velho homem é destruído, o corpo do pecado, ele é arrebentado e as trevas não terá mais domínio sobre ele. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. E não mais servimos o pecado. E você deixará de servir o pecado. O pecado não te dominará mais. E você não será mais escravo, mas sim será servo daquele que fez os céus e a terra. O quinto item aqui, o que é uma mudança de coração? Baseado nisso, eu trago aqui as palavras do profeta Jeremias, capítulo de número 17, de versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essas são as palavras do próprio Jeremias. Porque o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. O coração, muitas vezes, nos leva para a profundeza do abismo. Porque muitas vezes você acha que aquilo que foi direcionado, proporcionado por Deus e não é. Talvez você busca as práticas do mundo, talvez você busca em satisfazer algo que realmente ali não é direcionado por Deus. Talvez isso muitas vezes pode ser momentâneo. Muitas vezes a alegria ela é momentânea. Talvez o que você pratica muitas vezes ela é momentânea. Mas no dia anterior você sente aquele vazio. E desesperadamente o seu corpo se torna corrupto, a sua alma se torna corrupta, o ser humano se torna corrupto automaticamente. E a pergunta aqui, quem o conhecerá? Quem o conhecerá o que você está fazendo? Só o próprio Deus sabe, muitas vezes, que o nosso coração está enganoso. Mas nós, por se deleitarmos na esperança de viver aquilo que nós queremos, não aquilo que o Senhor o preparou, nós batemos a cabeça e mesmo sendo infelizes muitas vezes com as práticas erradas, nós achamos que aquilo foi o que o Senhor nos preparou. Porque o coração é enganoso. Mas lá em Salmo 30, o verso 5 mostra a expressão de um coração verdadeiro. Porque eu digo que o próprio salmista expressou que um choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela amanhecer. Ele não diz primeiro que a alegria vem para um dia seguinte vir a tristeza. Porque o próprio homem muitas vezes ele se deleita do pecado, ele se deleita ali das práticas que não leva ao Senhor Jesus. E ali só é aquele momentâneo. Ele bebe, ele se prostitui, ele vai nas baladas, ele usa droga, porque naquele momento para ele é a alegria. Mas no dia anterior a tristeza vem. Mas o salmista não expressou isso. O salmista falou ao contrário. O choro pode durar uma noite inteira, ou seja, a tristeza, a angústia, a tribulação, a dificuldade, a calúnia, tudo isso vem sobre as vossas vidas. Mas o salmista expressou que tudo isso dura uma noite, porque no dia seguinte a alegria virá sobre a tua vida. Olha a diferença de quando você passa dificuldade, mas no dia seguinte o Senhor te respalda e Ele traz novamente a essência do Espírito Santo. Porque Paulo aqui, ele mesmo expressou que quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, baseado sobre todo esse conceito, né, trazendo aqui a essência do Espírito Santo do Senhor Jesus, tudo
tudo isso aqui nos faz entender que quem está na direção da tua vida é o Senhor Jesus. Só que em João capítulo 3 e versículo 7 diz assim: não te admires eu te dizer? Importa-se nascer de novo? Essas palavras aqui, eu vou até abrir para que você possa compreender aí e ler depois. Foi uma conversa, na verdade, Jesus ali com Nicodemos. Você pode até anotar aí, em João capítulo 3, lá no versículo 1, depois você pode ler inteiro aí, o versículo em diante, você vai compreender o que Jesus estava falando para Nicodemos. A Bíblia diz que essa conversa, Jesus com Nicodemos, fez uma grande mudança na vida dele. Olha o que está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado ali Nicodemos, um dos príncipes do judeu. E este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz. Olha a palavra de Nicodemos. Nicodemos era um homem culto, era um homem sábio, intelectual. E a Bíblia diz que ele era um dos principais do judeu. Então Nicodemos não era um homem comum, mas ele tinha que reconhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ali ele falou com as próprias palavras dizendo: ei, se Deus não estiver com ele, não pode operar esses milagres. Ele diz: porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele mesmo já declarou. Só que ali eu acredito e conjecturo que ele nem sabia com quem ele estava falando. Por mais que Nicodemos era o mestre, era o principal ali dos judeus, mas na frente dele tinha um que era o maior dos mestres, que era o maior dos reis e que era maior do que todos que estavam ali. E aí, o versículo 3 diz: isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As palavras de Jesus foi direto ali para Nicodemos. E Nicodemos ficou pensando nas palavras de Jesus. Nicodemos, por ser ali tão conceituado, ele parou para refletir o que Jesus estava falando. Só que no versículo 4 ele diz: perguntou Nicodemos: como pode eu nascer de novo, sendo velho? Porventura eu posso entrar no ventre materno e nascer pela segunda vez? Ou seja, entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer novamente? Eu imagino Jesus ali dando uma risada para ele. E Jesus querendo mostrar para ele a essência verdadeira do Senhor Jesus. O versículo 5 diz: e respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha a importância de nós nascermos de novo, de nós nascermos na água, nascemos no Espírito. Olha a importância que Jesus estava falando para Nicodemos: é necessário nascer novamente para que nós possamos ver a Deus e entrar no reino de Deus. E aí no versículo 6 ele diz: porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você não consegue servir dois senhores. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo novamente. Não tem como você nascer de novo e continuar com as práticas. Porque quando você nasce, certamente o Senhor Jesus, Ele trabalha sobre a tua vida. E no versículo 7 ele diz: não te admires de eu dizer que importa nascer de novo? E aí o versículo 8 aqui diz uma grande lição: o vento sopra aonde quer, ouve a voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim tudo que é nascido do Espírito. Então, quando você é nascido do Espírito Santo, a certeza é que o Pai Celestial, Ele te moldou, Ele trabalhou, Ele fez tudo novo na sua vida e o nome dele será glorificado.
Que essa palavra possa entrar no seu coração, possa entrar na sua vida, que você possa nascer de novo. Que você possa pedir a Deus para te ajudar, a que você venha viver uma vida abençoada por Ele. Deixa Deus fazer na sua vida, porque Ele ainda continua sendo Deus. E eu quero orar para a tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. E para que você possa nascer de novo e entender os conceitos de Deus para você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai das luzes. Senhor, que isso possa alcançar, ó Pai, esse servo, essa serva, essa criança, esse adolescente, essa pessoa, ó Pai, que se encontra força para se libertar daquilo que oprime, para que nós não possamos ser, ó Pai, escravo, Senhor, do nosso adversário, mas para que nós possamos ser servo do Senhor Jesus. Senhor, ó Pai amado, que hoje você possa libertar esse homem, libertar essa mulher, libertar essa pessoa que se encontra oprimido. Ah, Senhor, dê força para que eles possam reagir, para que eles possam viver uma vida, Senhor, abençoada. E que acima de tudo, ó Deus, ó Senhor, eles possam compreender a grandeza do Teu poder, para que eles possam compreender a grandeza do Teu Espírito. Senhor, para que eles possam viver uma vida recalcada, sacudida, transbordante. Ó Senhor, dê força a esse homem, dê força a essa mulher, para que possa levar uma vida, Pai, daquilo que o Senhor o direcionou. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa casa, essa família, pelo poder do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Mais uma vez aí eu quero te agradecer a vocês, inscritos pelo canal, que Deus possa continuar lhe abençoando. Quero pedir mais uma vez aí para você se inscrever no canal, deixar o like aí, ativar o sininho aí para receber as notificações todas as vezes aí que eu postar vídeos novos. Chegamos aí pela graça, já estamos um pouco mais de 1000 inscritos e nós vamos alcançar aí aquilo que o Senhor nos proporcionou. Vamos para os caminhos dos 2000, dos 2K, para que o Senhor Jesus continue sendo falado em todas as nações. Nós não podemos nos calar. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Ok? Lembre-se sempre, não desista, siga em frente, tenha foco, fé e força sempre. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.